Medida provisória 927, item teletrabalho. Vamos lá, direto para, sem mais delongas, vamos direto para a lei. Aqui, ó, teletrabalho, né? MP 927. Então, durante esse estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro de 2020, o empregador poderá, a seu critério, mudar o regime de trabalho, de presencial para teletrabalho, sem precisar, né, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. E, claro, determinar também o regime de trabalho, o retorno ao regime de trabalho presencial, independente o quê? Das existência de acordo coletivo ou individual das relações de sindicato, tá? E também dispensa o registro prévio dessa alteração, ou seja, você não precisa fazer uma alteração na carteira, não é necessário. Ou seja, ele está facilitando a vida do empregador mudar o regime para teletrabalho. Porque senão entra numas de tem que homologar no sindicato, tem que não sei o quê, e isso tudo as pessoas trombam com pessoas e gera contágio. É só isso. Então vamos facilitar. O empregador direto pode fazer a ida para o teletrabalho e o retorno. Eu peço só a gentileza, encarecidamente, que o empregador, quando pensar em retorno ao regime de trabalho, faça um favor, que retorne depois que todas as quarentenas e as extensões das quarentenas estejam absolutamente consideradas e revogadas. Enquanto isso, por favor, mantenha no teletrabalho se for possível. Para fins do disposto aqui, não é considerado trabalho externo, tá? Então, o teletrabalho não é trabalho externo, porque na CLT existe um tipo de trabalho externo e não é a mesma coisa. Você tem que avisar isso com 48 horas, né, de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico. Eu, sinceramente, acho que se tiver no grupo de risco, você não vai fazer o cara ir trabalhar 2 dias por conta disso, né, expor a pessoa a essa condição. Então, sinceramente, formaliza, mas só para deixar o registro. Sinceramente, 48 horas para a pessoa se organizar, eu sinceramente às vezes fico me perguntando, 48 horas nesse período de pico dessa semana de contágio, para mim pode ser fatal. Então já põe em casa direto. As disposições, né, que falam relativo à responsabilidade de aquisição, tal, equipamento tecnológico, infraestrutura, é do empregador, certo? E despesas que eventualmente ele tenha para fazer frente a isso. Então, se você não trabalha com notebook na empresa, é o caso de você ter que fornecer. Não tem o que fazer. A infraestrutura para a pessoa trabalhar da casa dela, caso ela não tenha, é obrigação do empregador. Na hipótese de o empregador não possuir equipamento, infraestrutura, em prestação de trabalho remoto, então olha só, o empregador pode fornecer equipamento em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. Não vai incorporar no salário. Na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Então, ele vai estar em casa sendo considerado como estando trabalhando. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão, ou seja, a pessoa não pode ficar entrando e falando que fez hora extra ou coisa que o valha, o sobreaviso, porque o sobreaviso gera um acréscimo na folha. Ele está dizendo aqui que isso não vai configurar sobreaviso nesse sentido, a não ser que já esteja isso previsto anteriormente. A não ser que já houvesse sobreaviso antes. E fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, ou trabalho remoto ou à distância, também para estagiários e aprendizes, nos termos também do que diz respeito a esse capítulo 2. O que eu tinha para dizer sobre teletrabalho é isso, e eu acho que aqui fecha toda a questão. O teletrabalho, ok, a decisão unilateral por parte do patrão, tem que fornecer infraestrutura e estagiários também podem, e também isso não configura aquele regime de prontidão, de sobreaviso para atendimento de qualquer emergência. Correto? Então, esses são os aspectos importantes que eu poderia salientar aqui para vocês.